Jesus. O Deus que realiza sonhos. Aleluia. O Deus que realiza sonhos está aqui. Aleluia. 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 Quem trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos ler a palavra de Deus. Todas as crianças, levanta a mãozinha assim pro alto que está com a Bíblia. Quem trouxe? Oh, coisa linda. Muito bem. Vamos ler só o primeiro, o segundo e o terceiro versículo. Vamos ler, crianças? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Olha isso. Nós vamos falar sobre José, mas olha como é que a Bíblia fala. Essa é a história de quem? A história de... Não, você está dizendo José, mas olha na sua Bíblia, veja que palavrinha tem escrita aí. Essa é a história de... Vai entendendo o mistério. Tendo José, olha só, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Você sabe que quando diz, ora, Israel, olha para o tio Meirson, ora, Israel amava mais a José. Israel é o segundo nome de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, a Bíblia nos relata a história de um moço de apenas 17 anos, e eu intitulei aqui a nossa história a trajetória dos sonhos de José. Vamos ler comigo bem alto quando eu contar e dizer já? 1, 2, 3 e já. Outra vez. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: é importante você ter uma trajetória. A igreja, os adultos, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, ministério. Olha para quem está ao seu lado, diga para ele: é importante você ter uma trajetória. Essa é a trajetória dos sonhos de José. Agora olha para o tio e só preste atenção. Preste atenção. Diz a Bíblia que Jacó tinha muitos filhos. Preste atenção. Não pode conversar, hein? Não pode conversar. Vamos lá fazer silêncio. Ao silêncio. A conversa agora é só com o papai do céu. Posso continuar? As crianças ali do meio, posso continuar? Lá atrás, posso continuar? Vamos conhecer a história desse homem. Jacó tinha muitos filhos, mas a Bíblia diz, logo no comecinho da história, que Jacó amava mais a José, porque José era filho da sua. Então diz a Bíblia que José, lá vai eu me movimentar, porque eu não consigo pregar parado, não tem jeito. Diz a Bíblia que José tinha 17 anos. E Jacó resolveu comprar e dar para ele, mandou fazer uma túnica para ele. E essa túnica, ele não comprou já feita, ele mandou fazer. Então a túnica tinha medidas, tinha tamanho certo. A túnica que o Jacó comprou para José não serviria para nenhum dos outros irmãos, porque quando Deus tem
Preste atenção. Os irmãos de José não gostaram da ideia, porque pela tradição, pela cultura, quem deveria receber e ganhar uma túnica era o irmão mais velho. Só que a Bíblia diz que José acompanhava os seus irmãos e ele levava má notícias ao seu pai. Então os irmãos de José aprontavam. Eles faziam coisas que não eram convenientes, que não deveriam fazer. E José detalhava essas coisas. Era um dos motivos que os irmãos de José já não gostavam muito dele. Sabe? Olha para mim, por favor. É aquele tipo de criança que peca, quer fazer você pecar. Aí lá na sala de aula, na escola, fala de escola, você é diferente. Então alguém critica você, só quer ser santo, só quer ser melhor do que todo mundo, só porque é crente. Todo mundo na sala de aula pronta, mas se você fizer qualquer coisa, e é porque é crente. É ou não é assim? Então, a Bíblia diz que José, ele se destacava e ele não fazia muita coisa. A Bíblia diz que Jacó já o amava, só no fato dele ser filho da sua velhice. Porque para Jacó casar com a mãe de José, ele trabalhou muitos anos, trabalhou muito duro. Mas a esposa não conseguia engravidar, até que um dia ela engravidou. Então José não tinha culpa de ser amado pelo seu pai. E além de ganhar uma túnica colorida, além de se tornar destaque, José ainda sonhava. Certa vez José sonhou que os 11 molhos se prostravam diante dele. E José não teve o que fazer. No outro dia foi contar para os irmãos, porque quando a gente sonha alto, a gente quer compartilhar. Mas quantas crianças têm os seus sonhos destruídos? Porque alguém diz: você não vai conseguir. Você, ser pregador, ser pastor, ser médico. Mas eu quero dizer para você, sabe o que? O Deus que realiza sonhos, Ele está aqui. Eu não sei qual é o seu sonho, mas uma coisa eu sei: o Deus que realiza sonhos, o Deus que realiza sonhos impossíveis é o Deus que está aqui. Aí outro dia José sonha de novo. Dessa vez 11 estrelas, o sol, a lua se prostram. Aí José vai contar novamente. Olha só a cara dos irmãos de José. Alguém pergunta: tio Mesmo, por que o senhor não grava em Campina Grande? Porque um dia Deus usou alguém para mim num culto de criança e disse: quando você andar todas as congregações dessa cidade, Deus vai te levar para outros lugares. No começo do ano passado, Deus usou um irmão para mim no templo central e disse: Mesmo. E chamou minha esposa e disse: irmã, a senhora gosta de viajar? Ela deu um sorriso. E ele disse: sabe o que? Vai chegar um momento aqui que Campina Grande não vai conseguir agenda com você. Sabe o que é isso? Sonhos de Deus. Aos que criticam quando a gente fala de sonhos, eu não estou dizendo que Deus dorme, porque as pessoas que sonham nem sempre estão dormindo. E quando eu falo em sonhos de Deus, eu estou falando em planos. É só uma palavra mais bonita, sonhos. Porque o guarda de Israel não dorme. Sabe? E eu estou aqui, é o segundo DVD que eu gravo no Rio Grande do Norte, porque eu
Deus fala no meu coração. E a melhor coisa que eu posso ter aqui na terra é a bênção do meu pastor presidente. E quando ele diz vai, é Deus dizendo vai. Se ele dizer não, é Deus dizendo não. Aí eu fico. A glória a Deus que ele até agora disse sim. Então os irmãos de José se estressaram com aquele sonho. Quem está entendendo a história aqui? Se estressaram com aquele sonho. Não aguentaram a ideia de saber que o irmão caçula ia simplesmente agora se adorar por eles. E eles começam a interrogar e a dizer: peraí, você está dizendo o quê? Que até o nosso pai e a nossa mãe vai se prostrar. Mas o que os irmãos de José não sabiam, sabe o que era? Era que aqueles sonhos era Deus revelando a José o que Deus ia fazer com ele. Então quero dizer para você nessa noite, criançada, se você tem sonhos, projetos, não deixe morrer, porque o Deus que realiza sonhos. Eu sei que tem crianças aqui que têm projetos grandes. Eu recebo muitos depoimentos de crianças: ô tio, meu sonho é pregar como o Senhor. Eu digo: você vai pregar melhor. O meu sonho é crescer e ser igual a tia fulana de tal. Você vai ser melhor. Porque Deus, o que é que Deus faz? Tira do lixo e faz cantor. Irmão, você sabia? Eu vou contar, viu? Eu nem pedi a senhora, mas vou contar assim mesmo. Agora já é tarde. Fiquei sabendo que antes de adotar aquele rapaz, um assistente social foi na casa de vocês perguntar como fazer para uma criança entrar no brilho celeste. E essa mulher, sem dizer quem era, saiu de lá horrorizada pelo cuidado da irmã Marlene. Vem de pé, irmã Marlene. Vem de pé, que hoje é o dia da honra. Essa mulher aí, ó, sai pegando a maioria das crianças em casa, de casa em casa, de casa em casa. Filho de crente também é pegado em casa? Porque se a gente for esperar pelos pais, só Jesus, né? Pode sentar, minha amada. De casa em casa. Aí você olha um conjunto lindo desse, o céu se abre, você admira, mas você não tem ideia da trajetória que é para chegar até aqui. Mas quem tem sonhos tem trajetória. Quem tem trajetória é porque sonhou. E quem sonha, Deus realiza. Os irmãos ficaram furiosos. O próprio Jacó não disse uma palavra, ele guardou no coração. Eu acho que Jacó pensou: esse menino está passando dos limites. Primeiro ele diz aos irmãos que eles vão se prostrar diante dele. Agora vem dizer que até eu e a minha esposa vai se prostrar. Mas a Bíblia diz que Jacó guardou tudo no seu coração. O tempo foi passando e a fúria dos irmãos de José foi só aumentando. Até que um dia José foi mandado pelo seu pai para saber lá no campo entre as ovelhas como seus irmãos estavam. A Bíblia diz que eles ficaram maquinando entre eles o que fazer com José. A nossa oportunidade, a nossa chance. Se você soubesse quantas pessoas tentaram matar o meu ministério. Se você soubesse quantas reuniões foram feitas, como canta o Samuel Mariano, nas recâmaras secretas, para me silenciar, para me parar. Mas não conseguiram, porque antes de nascer, Deus disse: eu escolhi você. Alguém tenta matar os nossos sonhos, porque tem pessoas que não... preste atenção, olha para mim. Olha para mim. Tem pessoas que não têm expectativa de vida. Tem criança que você chama ela assim: ei, você quer ser o que quando crescer? Você é adulto. Você vai ser o que quando crescer? Grande. Mas você chega para uma criança sonhadora e pergunta assim: você quer ser o que quando crescer?
E a criança sonhadora logo diz assim: quero ser uma médica. Estou falando de profissão. Vamos falar de vida ministerial. Eu cresci, eu quero ser pastor. Quando eu cresci, eu quero ser pregador. Menina, esse negócio de pregador não tem futuro não. Não dá dinheiro não, criançada? Os meninos, eu quero que os meninos fiquem de pé. Todos os meninos. Jesus já começou a mudar o roteiro, né? E eu vou obedecer. Quem for menino, fique em pé aí, por favor. Olhem para mim, prestem atenção nas palavras que eu vou falar para você agora. Olhem para mim. Porque no mundo tem mais menino do que menino. Olha um pouquinho de menino. Vamos lá. Olha para mim. Todo mundo está olhando para mim? Escuta. Você sabe, o meu filho nasce o mês que vem. Espero que ele espere o mês que vem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabe daqui a 5, 10 anos, quem é que vai estar com o microfone na mão? Vem cá, galera. Você sabe quem daqui a alguns anos vai estar com o microfone na mão, pregando para o meu filho ouvir? Aponte para o seu colega e diga assim: você. Vocês sabem por que eu luto por vocês? Sabe por que eu deixo minha esposa em casa grávida? E venho cumprir o meu chamado? Porque eu sei que muito em breve vocês vão dizer assim: ei, Samuel, sabia que eu ouvi teu pai pregar e ele disse que um dia eu estaria pregando para você? E eu compartilho com você esse talento nessa noite. Eu compartilho com cada um de vocês. Estenda as mãos de vocês assim. Estendam as mãos. Fechem os olhos de vocês. Eu compartilho com você esse chamado. Eu compartilho com você esse talento. Porque Deus tem escolhido uma geração de meninos para ser cheios do Espírito Santo. Pode sentar. Ó, vamos parar com esse negócio de só menina fazer as coisas, hein? Vamos parar com esse negócio de ter vergonha, porque vergonha faz bater no colega, colocar o pé pro outro, cair. Isso é vergonhoso. Mas fazer a obra de Deus não é. Amém? Vamos lá. E José inocentemente foi lá, saber como seus irmãos estavam lá no campo das ovelhas. Quando eles chamaram José, enganaram José, tiraram a capa de José, lançaram José dentro de um poço. Talvez dentro daquele poço tinha insetos. Um poço grande, escuro. E José talvez pensava: oh Deus, tu me deu sonhos, que o sol e a lua iam se prostrar diante de mim. E olha onde eu vim parar, Deus. Eu vim parar dentro de um poço. Mas escute uma coisa: lá no poço, Deus estava com José. Você sabe o que pode ser esse poço? Esse poço pode ser a tua própria família. Esse poço pode ser alguém dizendo que você não vai ser nada e nem ninguém. Aí agora vamos fazer o que com José? O que é que nós vamos fazer com José? O que é que vamos fazer com José? Vamos matar um animal, melar a túnica dele de sangue, e vamos dizer ao nosso pai que ele vinha e um animal devorou ele, matou ele e pronto. Aí passam alguns comerciantes lá do Egito. E os irmãos... O que eu acho lindo nessa história é que os irmãos de José não imaginavam que eles mesmos estavam fazendo os sonhos de José se realizar. Porque quando alguém vem de você, quando alguém soma de você, esse alguém está dando a você mais força. E Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite, pequeninos: siga
sigam nos sonhos, porque Deus vai realizar. Venderam José, apresentaram para Jacó. Jacó chorou, seu coração ficou despedaçado, quebrado. O filho que ele amava, o filho da sua velhice, José, era um milagre de Deus na vida de Jacó. E Jacó não se conformou com a morte do seu filho. Eles enganaram, eles mentiram, eles tentaram destruir a vida de José. Aí José é vendido como escravo, vai para a casa de um homem chamado Potifar. Deixa eu dizer uma coisa para você que veio do céu agora. Os irmãos de José tiraram sua túnica, rasgaram sua túnica. Mas tem uma coisa, eles não tiraram a presença de Deus na vida do José. Porque a Bíblia diz que aonde José pisava o pé, Deus estava com ele. Aonde José colocava a mão, prosperava. Lá na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar não sabia nem os bens que ele tinha. José começou a administrar. Porque não basta ter sonhos, tem que estudar também. Não basta ter sonhos, tem que se preparar também. José começou a administrar a casa de Potifar, ao ponto de Potifar chegar para ele e dizer: tá aqui, pode cuidar, cuida dos gados, cuida da plantação, cuida de tudo. Porque ele era diferente. Só que como todas as pessoas, José também passou por provações. Certa vez está José em casa, na casa de Potifar trabalhando. Aí a mulher de Potifar tenta seduzir José, tenta dar um beijo em José. E José olha para ela. Todo mundo aqui sabe o que é beijo? Todo mundo aqui sabe o que é beijo? Tem nada demais o que eu estou falando. Vocês veem isso nas novelas, né? Até nos desenhos. Então vamos lá. A mulher de Potifar tenta seduzir José. Ela quer namorar com José. E José dá uma carreira, diz: eu não posso fazer um pecado desse contra o meu Deus. A mulher não fica satisfeita, porque ela foi rejeitada. Tem mulher de Potifar na sua escola, tem mulher de Potifar na sua sala de aula. Como assim, Gilberto? É aquelas pessoas que não deixam você em paz. Porque a mulher de Potifar não ficou satisfeita de ser rejeitada. Tem pessoas, tem colegas, tem crianças lá na sala de aula, ou até mesmo dentro da sua casa, que não fica satisfeito, porque olha para você e você é um exemplo. Olha para você e vê a luz de Cristo. Olha para você e vê Jesus brilhando em você. Aí fica, sabe, tirando a paz. O que é que a mulher de Potifar faz? Ô Potifar, esse rapazinho aí que você trouxe para dentro de casa tentou me seduzir, tentou me agarrar, tentou me abraçar, tentou me beijar, e você vai deixar isso parar? Mas olha para mim, olha para mim. A mulher de Potifar também não sabia que estava fazendo o sonho de José acontecer. E a gente já pode tirar uma conclusão dessa história. Quanto mais tentam atrapalhar, mais estão te empurrando para os sonhos de Deus. Quanto mais fecham o coração, quanto mais fecham a porta, mais estão te levando para perto de Deus. Jesus está falando com alguém aí? Aí José é preso. Talvez Potifar diz: mas José, eu entreguei minha casa em suas mãos, eu confiei em você, e você agora quer pegar minha esposa, José. Não tem outra coisa não, vou ter que te prender, porque eu tenho que mostrar para o Egito que eu tenho moral. Aí José está lá na prisão. Só que lá na prisão ele conhece dois homens que estão presos. O
padeiro e o copeiro do Egito, que o faraó mandou prender. O copeiro sonha, José interpreta os sonhos e diz assim para o copeiro: ó, é o seguinte, esse teu sonho quer dizer que o faraó vai chamar você de volta lá para o palácio para servir a ele, mas quando você chegar lá, lembra-te de mim. Tem alguém que não lembra da gente. Tem um pai que chega o dia do aniversário e não dá um telefonema. Tem um pai que você nem sabe o nome. Tem uma mãe que você nem conhece. Mas alguém lembra de você 24 horas por dia. Sabe o que aconteceu? O copeiro foi chamado de volta para o palácio. O padeiro teve um sonho e José disse: olha, é o seguinte, o teu sonho não é muito legal não. O faraó vai mandar matar você. Aí de repente, o faraó manda chamar o padeiro, manda chamar o copeiro, manda matar o padeiro e o copeiro vai servir a faraó. E a Bíblia diz que o copeiro não lembrou de José e José continuou lá na cadeia. Só que o José ainda tinha, além de sonhador, tinha um talento de interpretações. Oh, Jesus! Ah, meu Deus! De repente o faraó tem um sonho. Aí alguém diz assim: ah, lembrei! Enquanto eu estava na cadeia, teve um rapaz lá que chegou lá preso, acusado de querer pegar a mulher de Potifar. Ele interpretou meus sonhos. Aí Faraó diz: manda chamar. Aí José estava na cadeia de cabelo grande, barba grande. Manda cortar o cabelo desse homem, manda fazer a barba dele, coloca uma roupa egípcia dele e traz ele aqui na minha presença. Escute uma coisa: vai chegar um dia que alguém vai lembrar do seu nome, vai lembrar quem é você, vai lembrar seus dados. Gente, você está achando que Deus não lembra de você? Você acha que Deus não sabe quem você é? Fique de pé, garota. Você acha que Papai do Céu não lembra quem é você? Você acha que Ele está preocupado com a aparência? Você acha que os seus sonhos não vão acontecer porque tem alguém dizendo que seus sonhos é muito alto? Deus está dizendo para você: sonhe, de sonhar, porque assim como José, Deus vai se lembrar de você. E Ele vai realizar os teus sonhos um por um. Sente aí em nome de Jesus. Oh, Deus que fala, Deus que sonda o coração, Deus que conhece. Aí José vai se apresentar a Faraó. Aí Faraó diz: é o seguinte, eu tive um sonho. Sonhei com 7 vagas gordas, com 7 vagas magras, e sonhei com espigas, e conto o sonho inteiro. Eu tenho que correr aqui porque o tempo é curtinho, mas escuta! Está tudo na Bíblia. O que quer dizer esse sonho? Aí José cheio, olha para mim, José cheio de Deus. É o seguinte, Faraó, vai vir 7 anos de fome, 7 anos de bonança. Aí além de contar o sonho, de interpretar o sonho, José, que era inteligente, que tinha Deus na vida, disse: eu vou mais dar uma ideia para o Senhor. Trate de escolher um homem da sua confiança para administrar tudo, porque você, o Egito, tem que se preparar para os 7 anos de fome. Tem que estocar comida, tem que estocar tudo, porque quando tiver os 7 anos de fome, os povos vizinhos vão vir comprar no Egito, não vai faltar para o Egito, e o Egito vai enriquecer mais ainda. Faraó olha para os seus servos e diz: porventura vocês conhecem
melhor do que esse que tem o Espírito de Deus. Deus está falando aqui. Deus está dizendo para você que aonde você colocar a sua mãozinha, Ele vai abençoar. Deus está dizendo aqui para você que tem situações que você precisa passar para Ele dar experiência. Porque criança também tem experiências com Deus. Mande agora trazer roupas reais. Coloque um anel na aliança dele. E a partir de hoje, esse José agora, de prisioneiro, vai ser governador. Deus pega uma criança sem valor, para a sociedade sem futuro, coloca futuro, coloca valor e diz assim: ei, escute isso. Muito em breve, Papai do Céu vai colocar aliança no seu dedo, anel no seu dedo. Você que é menosprezado aí, se prepara, porque muito em breve Deus vai te colocar no meio e sentado com os príncipes. José começa a governar o Egito. Aí o que é que acontece? Ei, olha para mim, todo mundo. Vocês aqui na frente, olha pro tio aqui. Pode conversar não, olha para mim. José começa a governar o Egito. Aí o sonho de Faraó começa a acontecer. Há uma grande fome. Todo o Egito, em todo lugar. Mas enquanto o povo passava fome, lá no Egito tinha bonança. Porque José governou tudo direitinho, não deixou faltar nada, administrou tudo. Agora os irmãos de José vão ter que correr lá no Egito para quê? Para ir atrás de comida. Quando eles chegam no Egito, quem é que está governando o Egito? Quem é? Chegou o momento do primeiro sonho se realizar. Os sonhos tiveram que se prostrar diante o governador do Egito. E José, ó, caladinho. Porque ele tinha um irmãozinho, ele queria ver o irmão, ele queria rever o pai. Ai, Jesus. E ele diz: eu só vou dar comida. Olha que coisa linda. A história de José não é como alguns hinos que alguém canta aí, dizendo que quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ver você no palco e vai me aplaudir. Não. A história de José é como Davi falou: o Senhor prepara mesa, banquete no deserto, na presença dos meus inimigos. Quem passa pela prova, presta atenção, a criança que passa por dificuldade e de repente recebe bênção e para de passar dificuldade, não vai humilhar quem passa não, ajuda, estende a mão. Aquele vestido que não dá mais para você, para quem deixar lá para trás, para doar para alguém. Aquela sapatilha que não cabe mais no pé, aquela boneca que você não brinca mais, traga para doar, doe para alguém. José mandou preparar um banquete, sentou com seus irmãos, comeram, beberam. Mas no segundo sonho, quem era que se prostrava? Aí José põe os irmãos à prova e diz: é o seguinte, eu preciso falar para o pai de vocês. E traz, se tem irmãos, traga também. E de repente, quando ninguém espera, ela vai. O segundo sonho está acontecendo. E José agora revela a sua identidade. Ei! Vocês lembram daquele garoto que vocês jogaram no poço e deixaram lá morrendo? Depois tiraram do poço, me venderam como mercadoria. Aquele garoto não morreu. Aquele garoto saiu da prisão e se tornou governador.
Mas José cresceu em graça, em sabedoria, em conhecimento. José não foi qualquer um. Jacó não amava José só por... Não, José foi amado porque ele fazia por onde ser amado. Ele era da confiança do pai. O pai confiava nele. O tempo da vitória chegou. Você já imaginou no encontro de Jacó? Ai, meu Deus. Eu lembro da palavra do filho pródigo, quando o pai disse assim para o filho que foi embora. Olhou para o filho mais velho e disse: meu filho, vamos nos animar, nos alegrar, porque o seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Imagina só, Jacó olhando para José, abrindo os braços e dizendo: eu sabia, Deus não ia levar a minha promessa, Deus não ia levar o meu milagre. Se você soubesse como os sonhos de Deus é tão grande e brilhante para você. Se você soubesse o quanto Deus quer lhe usar na terra. Se você soubesse o quanto Deus vai usar você para impactar essa cidade, por onde você passar. Abre no celeste. Se vocês soubessem um pezinho assim, dos planos de Deus para vocês. O tempo da tia Marlene vai passar, mas a semente vai germinar, vai virar frutos. Seus filhos vão conhecer a história de vocês. Jesus sabe que não é fácil vocês estar aqui. Deixa eu olhar e bem pertinho de vocês. Papai do céu sabe que não é fácil estar aqui. Papai do céu sabe que é difícil chegar aqui. Quantas caminhadas longas, Ele sabe cada. Ele conhece o coração de cada um de vocês. E vou dizer mais uma coisa para vocês. Vocês estão sentadinhos aí, usando essa fardinha aí, sendo admirados por todo mundo. Deus escolheu a dedo cada um de vocês. Não é qualquer um que pode. É criança, pode ser de todo jeito. Não é assim não é qualquer um. Vocês foram escolhidos, separados. Vocês têm algo diferente. E o nome já diz tudo, é para brilhar mesmo, logo chegar. Porque Ele sabe que quem brilha aí é a luz dele. Vocês não imaginam o preço que essas mulheres pagam em secreto. Vocês não imaginam quantos minutos, quantas horas elas dobram os joelhos. Ninguém sabe, ninguém fica sabendo. Para vocês estar de pé, elas estão de joelhos dobrados. Sabe por quê? Porque todo sonhador tem uma trajetória. Vamos viver os sonhos de Deus. Tá vendo aquele rapaz bonito ali? De calça folgada, como diz a Sara? Vocês podem não acreditar, mas é o tio de vocês que, para a glória de Deus, tá gordinho. Olha, pregação de Meirson, sem ser aplicada na vida da gente, não tem graça, né? Tem graça. Então vamos aplicar em nossas vidas a história de José. Sabe o que é isso aqui? Trajetória de quem sonha. Sabe quem são esses aqui, irmã Marlene? Eram crianças que eu pegava em casa. E hoje, eu sou tão velho, tá? Deixa bem claro aqui. Hoje eles regem os conjuntos por onde eu passei. Lideram uma cidade por onde eu passei. Sabe o que é isso aqui? É projeto missionário. Sabe o que é
quadro, ó. Meu data-show lá. As figuras que eu colava nas paredes. O culto era 7 horas da noite, 5 horas da tarde eu tinha que ir para a igreja para cortar as figuras, colar nas paredes. Trajetórias de um sonhador. Você entende isso? Você precisa. Os professores. Você precisa ter uma trajetória, minha irmã. Tem o tempo do poço. Tem o tempo das fofocas, da defamação, da calúnia. Mas tem o tempo de Deus te honrar. Elisângela, tem o tempo de ser mal interpretada. Aí vai chegar o tempo de cantar o hino da vitória. Ele sonda o teu coração. Ele sabe o quanto você zela por esses pequenos. Viu? Para quem não sabe, a tia Elisângela foi a porta de Deus para o tio Meidson produzir o Juquinha. Eu nem conhecia ela. Mas Deus tem a sua estratégia. Vamos lá para a gente encerrar. Lá no culto de criança, culto não, ensaio. Eu não podia fazer ciclo de oração infantil porque os pais das crianças não aceitavam. Criança não pode orar. O joelho dói. E eu falava com o pastor, mas meu pastor, tira esse homem das crianças. O joelho do meu filho está ficando todo sujo. Ai, tem pais que Jesus tem que abrir a cabeça assim e colocar algo novo. Quando Jesus batizou uma menina com o Espírito Santo, a igreja ficou horrorizada. Que é isso, irmão? Vocês têm juízo? Criança sendo batizada. Eu digo, eu fui com 7 anos. Ei! Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Ai, Jesus. Trajetórias de quem sonha. Talvez essa garotinha de tiara aí, ela tinha 10 anos nessa época. Hoje ela tem quase 20 anos, já está casada, tem uma voz potente. E simplesmente lidera o conjunto de criança. O conjunto que eu tomei conta. O primeiro departamento infantil que o tio Meidson foi professor. Trajetórias de um sonhador. Um dia, olha que coisa mais linda. Olha o perfil desse rapaz. Tem que ter muita coragem para mostrar, mas eu tenho. Para edificar a sua vida. Olha para mim, criançada, para você entender que para chegar aqui, cada um de nós temos uma trajetória. Temos uma trajetória. Os nossos sonhos precisam ter uma trajetória. Vocês entenderam? Esse conjunto aqui, grande, eram mais de 80 crianças. Eu pegava em casa, deixava em casa, todos os dias. Olha para mim que eu vou falar. O que eu vou falar agora é muito sério. E chegou o tempo de falar isso. Um dia, ou melhor, um ano, chegou um pastor na minha igreja. Ele olhava para mim, preste atenção, olhava para as crianças, olhava para mim, olhava para as crianças, e um belo dia ele disse: eu quero uma reunião com todos os pais das crianças. E eu inocentemente cheguei na reunião também. E no púlpito, no microfone da igreja, sabe o que ele disse? Chegou o tempo de falar isso, eu vou falar. Irmãos, eu quero comunicar. Isso machuca. E não vai ser fácil compartilhar, mas eu vou compartilhar com você. Quero comunicar para vocês que a partir de hoje o rapaz aí
porque homem não trabalha com criança. Nós temos que vigiar, né, irmãos, porque a pedofilia está aí. Ei, sabe o poço que José foi jogado? Naquele dia o meu pastor me jogou dentro de um poço. Naquele dia ele destruiu todos os sonhos que eu tinha. Só que os sonhos que eu tinha não eram meus, eram dele. Eu passei um ano sofrendo. Eu só tinha 16 anos. Eu era imaturo. Eu não tenho as experiências que eu tenho hoje. Eu não tenho a mente que eu tenho hoje. Eu sofri. Eu ficava na porta da igreja, no último banco da igreja. Todas as vezes que as crianças iam cantar, eu chorava. Colocaram um comunicado no quadro da igreja que não teria mais 5 gerações infantil, e aquilo me matava por dentro. E um dia eu disse à minha mãe: mãe, eu não pedi para viver isso. Eu não quero viver isso. Mas minha mãe era Ana. Ana entregou Samuel no altar de Deus. Minha mãe olhou para mim e disse: meu filho, quem me chamou foi Deus. Meu filho, quem me ressuscitou no meu ventre foi Deus. Quem lhe curou de leucemia com 5 anos de idade, quem limpou o seu sangue foi Deus. E Deus disse que o seu ministério era com criança. Esse pastor lhe tirou, mas ele não é Deus. Deus vai lhe colocar de volta. Só que o pastor geralmente muda de igreja, muda de campo, a igreja permanece. E ela disse: permaneça lá no seu lugar. Deus vai fazer algo ao seu favor. De quase 100 crianças, o conjunto passou a 10. Sabe por quê? Costumo sempre dizer isso nas palestras dos professores. Tomar conta de conjunto, onde no conjunto você chega e está as crianças tudo sentadinhas lá, cheirosinhas, arrumadinhas, é muito fácil. Bom é sair pegando de casa em casa para trazer para a igreja. Eu amo o ministério infantil. O ministério infantil é o ar que eu respiro. As crianças voltam e você não dá um telefonema para saber o que aconteceu. Não faz uma visita. Que amor é esse? Ficaram 10 crianças. Todas foram embora. E para resumir, anos depois, quando Deus começou a me tirar de dentro da igreja para pregar nos bairros mesmo em Campina Grande, a gente começou a viajar para cidades pertinhas de Campina Grande, de meia hora, 40 minutos, 20 minutos. Deus começou a soprar o meu nome. 3 anos depois, aquele pastor faz uma ligação para mim. 3 anos não, foi muito mais, uns 4 a 5 anos. Estou dirigindo uma congregação e eu preciso de você. Eu digo: opa! E a pedofilia ficou aonde? Acabou? A vontade era perguntar isso. Mas Deus disse assim: ei, cala a boca. Você não precisa se justificar. Diga para ele que você não está disponível porque a sua agenda não permite. Diga para o pastor: pastor, muito obrigado pelo convite, mas no momento eu não posso coordenar nenhum departamento, porque eu tenho uma agenda e eu não tenho tempo para isso. Acabou-se. E ele disse assim no telefone: né, meu irmão? Deus é fiel, né? Eu digo muito. Quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos? Feche os seus olhinhos, coloque a mãozinha no seu coração. Vamos orar por sonhos. Aleluia. Dá um somzinho no meu computador, só um minutinho, irmão.
ficar de pé. E você vai estender as mãos assim, ó. Como se você estivesse entregando os seus sonhos a Deus. Pode cantar, Sara. As mãos, as mãos. Coloque o seu sonho aqui na palma da sua mão. Ei, ei. Ó, a mãozinha estendida assim, ó. Coloque os seus sonhos na mão de Deus agora. Você acha que José não estava ferido?
Você está aqui vivenciando a promessa de um menino que foi designado pelos médicos 2 vezes. Você está aqui vivenciando o tempo de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero saber se tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluia. Levante a mão se você quer aceitar Jesus, que eu quero orar por você. O segundo convite. As crianças que querem sair daqui hoje falando em línguas estranhas.
lados, o rapazinho aqui. Se tiver como trazer, traz aqui. Vem cá, irmã. Fica aqui. A pequenininha que estava ali sozinha e ali cozinha enrolada. Vem cá, pequena, vem cá. Oi, Jesus. Fica aqui ao lado do colega. Qual foi a outra? Olha. Vem cá, fica aqui ao lado dos teus colegas. Todas as coisas pertencem a Ele. Foi hoje não? Terão outras oportunidades. Tudo é do tempo certo. Quem batiza é Papai do Céu, enquanto batiza você no ciclo de oração da sua igreja. Viu? Volte para o seu lugarzinho. Vocês que aceitaram Jesus, fica aqui, tá? Fica aqui. Pediu orar por vocês. Os outros podem voltar para o lugarzinho. Tanta criança queimada, chorando. Bom demais. Como vale a pena? Vale a pena renunciar a própria vida pelo chamado de Deus. Aleluia. Muito bem. Os irmãos, quero apresentar para a igreja de São Gonçalo do Amarante as 3 crianças que Jesus batizou aqui nesse impacto. Amém? Quem pode dar glória para Jesus? Quero parabenizar vocês, dizer que vocês receberam hoje o melhor presente da vida de vocês, dizer que o batismo não é só um dia, ele dura para sempre. Vocês vão dar glória a Deus e certamente vocês vão sentir algo diferente, a presença de Deus, a ninguém vai enrolar, as palavras vão ficar tudo enroladas. Não tenham medo, é batismo com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu aqui hoje, amém? Para isso, se desenvolver e se aperfeiçoar, vocês precisam adorar o Senhor em todos os cultos, não é só em cultos de criança, amém? Parabéns para vocês, que Deus abençoe. Vem cá, irmã, para dar um abraço em você. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Tu é menina que você aperta bem muito assim. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Podem sentar lá no lugarzinho de vocês e levar o presente. Amém? Então, eu quero agradecer a oportunidade de encerrar. Agradecer a igreja que nos recebe tão bem. Dizer para vocês que é sempre um prazer estar aqui. É sempre um privilégio esta vez. É uma honra estar aqui. Agradecer a sua confiança e louvar a Deus, porque a gente pode perceber o quanto o Senhor ama esse ministério e o quanto apoia. E que é muito difícil de encontrar pastores que tenham essa dedicação, pastor. E eu quero agradecer de coração. Amém?